Audiobook Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Capítulo 6. A Revolução Cultural e Interculturalismo. Homenagem a Gramsci. O multiculturalismo está sendo introduzido nos IUFMS e no ensino escolar. Como prova, entre outros documentos, o catálogo do CNDP, Centro Nacional de Documentação Pedagógica. A cultura francesa é colocada no mesmo nível que as dos povos mais distantes de nós, tanto fisicamente quanto psicologicamente. As citações em seguida mostram a verdadeira face do multiculturalismo. A África do Sul, o Canadá e a República Federal da Alemanha, entre outros países, oferecem o exemplo do modo como um governo pode manipular a cultura. Colocam-se, então, questões capitais sobre o plano teórico. Uma educação multicultural para quê? Quais são os alvos e os objetivos dessas medidas? Que tipo de sociedade se tem em vista? Conforme já vimos, pode-se ensinar a cultura desde um ponto de vista clássico, como uma soma de conhecimentos bem estabelecidos e que devem ser comunicados, ou ver nela algo de mais flexível e mais adaptado à vida contemporânea. Algumas vezes os professores mostram-se lentos em compreender essa diferença. Desde alguns anos, os grupos ultraconservadores de diferentes países, dos Estados Unidos à Islândia, passando pela Nova Zelândia, a Austrália e o Reino Unido, compreenderam a importância política do que podemos chamar de abordagem cultural dos programas escolares. Isso se traduz, e continuará provavelmente assim se traduzir, por meio de confrontações diversas, principalmente a respeito dos aspectos sociais, científicos e morais dos programas. Não se deve subestimar, porém, o risco de nos fecharmos em uma certa fatalidade étnica quando cultivamos a preeminência do coletivo sobre o individual. Alguns defensores da educação multicultural estão bem conscientes desse perigo e da necessidade de ultrapassar os particularismos étnicos, se quer atingir o pleno desabrochamento da personalidade de cada um enquanto homem, no sentido universal dessa palavra. Essa orientação geral comporta ao menos uma exceção, a abordagem intercultural. Esta visa um objetivo ambicioso: a formação de uma identidade cultural nova, aberta, não mais marcada pelo eurocentrismo ou pelo etnocentrismo ou por um vínculo cego às suas próprias crenças e valores. As sociedades contemporâneas podem subsistir e funcionar somente se a coexistência de culturas diferentes for possível e se os indivíduos puderem, segundo as circunstâncias e segundo suas necessidades, passar de uma cultura a outra e mesmo ter acesso a várias culturas. O programa de educação multicultural toma, à luz dessa reflexão, uma amplitude e mesmo uma profundidade diversa, pois sua razão de ser não se justifica mais unicamente por argumentos étnicos. Combater as discriminações produzidas pelo racismo ou etnocentrismo ou jurídicos. Respeitar os direitos do homem, mas também epistemológicos, diferenciar a maneira de pensar, as formas da inteligibilidade e a estrutura do saber. Esse enriquecimento do dispositivo conceitual permite considerar a construção de uma teoria científica da educação multicultural e, portanto, o desenvolvimento de programas de educação multicultural fundados sobre bases científicas. Enfim, é surpreendente notar a ausência em quase todos os documentos sobre a educação multicultural de análises epistemológicas acerca do alcance cognitivo da cultura escolar. Cada cultura abrange uma organização específica das relações entre o indivíduo e a natureza, ou dos indivíduos entre si. No interior de cada sistema cultural está escrita uma representação determinada do espaço e do tempo, que estrutura tanto a organização e a classificação dos conhecimentos, quanto da memória individual e coletiva.
As interações entre a cultura de um povo e suas práticas de aquisição e transmissão dos conhecimentos são profundas. A organização do ensino formal, tal como ele se desenvolve, e a concepção da própria escola dependem do modelo cultural, da importância e da significação atribuídas ao saber em cada cultura, da representação deste mesmo saber em uma sociedade, em uma comunidade determinada. Por exemplo, o conceito do saber na cultura muçulmana ou na cultura tradicional japonesa é bem diferente do conceito produzido pelas culturas ocidentais na época das luzes. Assim, cada cultura interfere sobre a organização das experiências, sobre a formação das competências cognitivas e engendra um modelo de ensino que lhe é próprio, que pode fazer a escola em face das crenças e do imaginário coletivos que nutrem as culturas e constitui seu núcleo duro? A organização da educação multicultural com a introdução em programas de cursos de língua e de cultura de origem levanta, pois, um problema cognitivo particular. A adoção da educação multicultural não se reduz, de fato, a uma simples operação de atualização dos programas nos quais se escrevem novos conhecimentos ou mesmo novas disciplinas. A educação multicultural é mais que isso. Ela dá acesso em graus diferentes a outras formas de conhecimento e a outras tradições culturais, depositárias de tipos de saber diferentes em seus conteúdos e em sua estrutura interna, daquele da tradição escolar. A proposta cognitiva representada pelos programas de educação multicultural não deve ser subestimada, pois ela é de grande alcance sobre o plano epistemológico. O agenciamento da educação multicultural nos sistemas de educação é delicado, pois ele toca em um ponto sensível da organização do ensino, as formas de conhecimento e a hierarquia dos saberes. Não se poderia reconhecer mais claramente que a educação multicultural visa a uma revolução psicológica, cujas consequências são dificilmente avaliáveis. Os meios empregados devem, portanto, estar à altura da aposta. O intercultural afeta, assim, o conjunto da instituição educacional, o ensino pré-escolar, as línguas, a elaboração dos programas, os manuais e outras ferramentas pedagógicas, a administração, os exames, o controle e a avaliação das atividades extraescolares, os laços entre a escola e a comunidade, os serviços de orientação e os serviços auxiliares, a preparação para a vida adulta, a formação inicial e contínua dos professores, a luta contra a xenofobia e o racismo. A existência na Suécia de uma decisão governamental que obriga todos os professores a participar do desenvolvimento da educação intercultural é um fato capital, de vez que admita um cenário e concretiza as aspirações à mudança. Não se pode se compreender o interculturalismo a não ser na perspectiva globalista, tal como expressa no documento de referência da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Consciência mundial, a emergência da educação mundial e da educação para o desenvolvimento. Presentemente, no norte como no sul, os educadores começam a reconhecer a necessidade de considerar a educação numa perspectiva mais mundial. Os programas de educação para o desenvolvimento e de educação mundial contribuem para inculcar nos alunos uma atitude mundialista, ensinando-lhes principalmente a reconhecer e a evitar os preconceitos culturais e a encarar com tolerância as diferenças étnicas e nacionais. Esses programas se esforçam por vincular os grandes problemas às realidades de caráter mundial, principalmente as questões concernentes ao meio ambiente, à paz e à segurança, a dívida internacional, as medidas contra a pobreza, etc., em todos os conteúdos específicos da educação fundamental. No Canadá, o projeto de educação mundial de Alberta, Reticências, ajuda os professores a identificar e delimitar os elementos do programa escolar e as técnicas específicas que desenvolverão nos alunos a capacidade de abordar as questões mundiais. Reticências.
A educação mundial e a educação para o desenvolvimento começam a surgir também nos países em desenvolvimento. Reticências. Nas Filipinas, as escolas normais e a Universidade das Filipinas trabalham atualmente no aperfeiçoamento de novos conteúdos curriculares, que fornecerão uma ideia abrangente das questões mundiais, e em particular das que influem na sociedade filipina. Uma vez concluído, o programa será utilizado tanto na educação formal quanto na educação não formal. Para esse efeito, as instituições públicas e as instituições não governamentais estabelecem uma aliança para promover e empregar os novos conteúdos e métodos, e em particular a mídia. Esse processo de mundialização deverá se desenrolar até seu resultado lógico, a adoção de uma língua internacional, prelúdio da destruição das culturas e das mentalidades locais. Uma das questões que devem ser examinadas é a do desenvolvimento para essa sociedade global, de uma língua internacional que reforce e promova uma cultura internacional. A Unesco deveria realizar um estudo específico sobre esse assunto. Talvez não seja inútil recordar das palavras que Orwell colocava na boca de um de seus personagens e que se aplicam perfeitamente ao jargão mundialista e à futura língua internacional, por analogia estendidas também à nova cultura mundial. Abre aspas. Vós não vedes que o verdadeiro alvo da nova língua é de restringir os limites do pensamento? No fim, nós tornaremos literalmente impossível o crime pelo pensamento, pois não haverá mais palavras para o expressar, reticências. A cada ano, menos e menos palavras, e o campo da consciência mais e mais restrito, reticências. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. A nova língua é o socialismo inglês, e o socialismo inglês é a nova língua, acrescentou ele com uma sorte de satisfação mística. Orwell, 1984. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like nesse vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.